louvado seja o nome de Jesus. Mais uma vez, damos graças ao Senhor nosso Deus por estar aqui em mais uma live, embaixo da misericórdia do Pai. Glória a Jesus. Vivemos assim, embaixo da misericórdia dele. Tudo é para ele, por ele, com ele. Sem ele não fazemos nada. Nem consigo chegar. Muitos pensam que vão chegar, mas não vão conseguir chegar, porque só chega com ele, independente da religião, porque ele está à frente de tudo, ele está acima de todas as coisas. Muitas das vezes nós observamos que muitas pessoas tentam brigar com Deus. Tentam não, brigam com Deus. Algumas até colocam Deus, se tu não me der isso, eu vou fazer isso. Passam dificuldades, passam lutas, porque não é assim, né? E mais uma vez nós estamos aqui nessa live falando de prosperidade. O Eterno deixou escrito para prosperar, mas então vamos prosperar. Vamos prosperar porque essa é uma missão dele, nos entregar todas as coisas, ainda nesse tempo, 100 vezes mais, né? Glória a Deus. Graça e paz, pastor Roberto. Graça e paz, apóstolo Edmilson. Graça e paz a todos os queridos e amados irmãos que estão nos acompanhando mais uma vez para falarmos sobre a segunda parte, né, desse tema tão maravilhoso, que é as instruções financeiras que o Eterno deixou para o ser humano, apóstolo de Deus. Tá certo, então. Vamos orar, fazer uma oração para a gente dar continuidade. Pai, mais uma vez aqui estamos. Pedimos a sua misericórdia, que seja derramada em porção dobrada o teu Espírito sobre nós, para que possamos falar a tua vontade, o teu querer. Amém. Tá frio aí, pastor Roberto? Hoje até que está um tempinho bom, está um solzinho. Sol? Está tão como nos outros dias, tem um solzinho. Poxa, aqui em Cachoeira de Macacu, não, estou olhando aqui agora, apareceu um solzinho ali, mas está muito frio. É verdade, tem feito realmente uns dias frios, né? Mas hoje até que não está tão frio, não. Como é que está chegando aí o meu som, apóstolo? Bom, está chegando bem. Eu acredito também, está chegando bem na internet, né? Eu acredito. Está bem, sim. Jesus é bom para nós, as coisas estão caminhando. Apóstolo Edmilson, eu sempre falo, né? A matéria ela é muito extensa. Imagina. Entendeu? É muito extensa. Eu tenho, inclusive, um curso sobre isso. Mas eu hoje quero me ater apenas às duas coisas, apóstolo de Cristo. Quero me ater a Gênesis 41, versículo 34, 47, 49. Depois eu repito, tá? Só para vocês entenderem. E quero me ater também, né, sobre Lucas 6:38. Se der, a gente vai falar também um pouquinho sobre 2 Coríntios 9, de 1 a 15. Mas, a princípio, eu queria ficar em Gênesis 41, versículo 34, 47, 49, e também sobre Lucas 6:38. Enquanto as pessoas abrem a sua escritura,
para nos acompanhar, e o apóstolo Edmilson também, eu quero deixar uma frase aqui, eu quero que todos, eu, apóstolo Edmilson, todos que estão nos acompanhando, guarde isso no seu coração. E viva isso a partir de hoje. Opa. Não só guardar, não, é viver também. Que é o seguinte: dinheiro é ferramenta para cumprir o propósito do eterno na nossa vida. Guarde isso. Dinheiro é ferramenta para cumprir o propósito do eterno em nossas vidas. Ok? Certo. Guarde isso no seu coração e comece a viver isso, tá? Deixe de pensar que dinheiro é desgraça, que dinheiro vai te tirar a salvação, nada disso. As pessoas confundem, pastor Roberto, com a palavra que o apóstolo Paulo falou a Timóteo, que o amor ao dinheiro, né, é a raiz de todo mal, né? Bom, mas aí já falou, é o amor. O amor ao dinheiro. Então, às vezes as pessoas confundem dizendo que o dinheiro é a maldade desse mundo. Não é nada disso. É o amor ao dinheiro. O dinheiro volta a repetir, grave isso, dinheiro é a ferramenta para cumprir o propósito do eterno nas nossas vidas. Uhum. É ferramenta. Certo. E como toda ferramenta, é emprestado. É. E você tem que cuidar bem. É. Porque um dia você vai ter que fazer o quê? Prestar conta. Devolver. É isso aí, meu amigo. Entendeu? Então, quando a gente começa a entender isso, quando o cristão, principalmente, ele começa a entender isso, cara, é uma mudança totalmente na vida dessa pessoa. Correto. Mas vamos lá. Gênesis 41, versículo 34, primeiro. Gênesis, Bereshit, né? Bereshit 41, versículo 34. Todo mundo sabe a história de José. Foi vendido, né, pelos irmãos aos Amalequitas, eu já falei isso na live anterior. Foi parar na casa de Potifar, mas mesmo na servidão, o Senhor era com ele. O Senhor abençoou tanto ele como abençoou a casa de Potifar. Então o que a gente tem que entender? Há revelações tão profundas dentro das Escrituras. A gente tem que ter sensibilidade do Espírito Santo, tem que pedir ao Espírito Santo para nos orientar. Fica claro, apóstolo Edmilson e todos que estão nos acompanhando, que José, ele tinha revelações do Espírito Santo para a sua vida. O Espírito Santo direcionava a vida desse homem, desse jovem, no caso, depois do homem. A ponto de, mesmo ele sofrendo uma injustiça e indo parar numa cadeia, ele lá na cadeia, ele consegue se sobrepor e ter um cargo dentro da cadeia, um cargo até um pouco mais suave do que os outros presos. Correto. E lá na cadeia, irmão, isso é muito profundo que eu vou falar agora. Lá na cadeia, o Senhor revela para ele sonho de duas pessoas. E uma dessas pessoas vai ser canal depois para ele se apresentar diante de quem? Diante de Faraó. Porque nós sabemos pela palavra que Faraó tem um sonho que ele não consegue discernir, pede os magos, todas as pessoas do reino para discernir, ninguém consegue discernir o sonho. Aí, um daqueles a qual José revelou o sonho que ele teve, fala com o Faraó: olha, eu tenho um camarada que ele está preso aí, mas, poxa, ele falou certinho que ia acontecer comigo, eu tive um sonho também, não tinha interpretação, fui falar com ele, ele me deu o discernimento, a interpretação, e deu certinho, Faraó. Quem é esse camarada? É um hebreu que está lá na cadeia. Manda chamar ele aqui à minha presença. E aqui no versículo 34, rapaz, é tremendo, é que eu falo, meus queridos e amados, leiam a palavra pedindo a revelação dessa palavra.
nunca leia a Bíblia sem pedir primeiro a revelação, porque se você pedir a revelação, você vai ver versículos aqui saltando aos teus olhos, te mostrando coisa que você nunca imaginaria que esse versículo ia te mostrar. Certo. A revelação abre. Ela abre. Eu não sei se o apóstolo Edmilson vai me acompanhar nisso aqui, mas quando você chega no versículo 34 aqui, você começa a ler esse versículo 34. Estou acompanhando. Olha só, isso aqui é José. José já de frente de Faraó, tá? Falando para Faraó. Olha o que ele diz: faça isso, Faraó. Como é que José ia falar faça isso, Faraó, se ele não tivesse uma revelação do Espírito Santo? Eu estou errado, apóstolo? Correto, porque ele estava falando com uma autoridade. Autoridade, e o camarada tinha poder de matar e destruir. É a mesma coisa você ser convocado pelo presidente Bolsonaro para entregar algo para o Bolsonaro. Se você não tiver a direção do Espírito, se não for o Espírito Santo que te mandar lá, você está criando um problema sério para a tua vida. Nem chega a ele. Né? Você está entendendo como é que é o negócio? E não é só você não, você está criando problema para você e para a tua família. Então, é isso que eu quero que os irmãos entendam, a sensibilidade espiritual que a gente tem que ter. Olha como é que diz aqui, ó: faça isso, Faraó, ponha governadores sobre a terra e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. José já começa a orientar aqui a Faraó como que deveria ser a administração. Ele já revela para Faraó nos versículos anteriores o que o Faraó tinha visto. Eu não estou entrando nessa parte, eu já estou entrando já na profundidade daquilo que a gente está vendo na live hoje. Então, ele já começa a revelar para Faraó, a orientar, segundo a revelação que ele teve do Espírito Santo, o que Faraó tinha que fazer na parte administrativa e na parte financeira. Olha só, isso é um segredo, rapaz. Por isso que eu falei que eu ia ficar nesses dois aqui, porque isso é um segredo. É um segredo para a nossa vida financeira, para a gente poder prosperar em todos os tempos. No tempo bom e no tempo mau. Então, olha só. Faça isso, Faraó. Ponha governadores sobre a terra, a parte administrativa, pessoas para administrar, e tome a 5ª parte da terra do Egito por 7 anos de fartura. Aí vamos pular para o 47. Olha o que diz aqui. A terra produziu nos 7 anos de fartura a mão cheia. Quando o Faraó começou a obedecer as instruções que vêm do céu, que vêm do Espírito Santo, administrativamente e também financeiramente, diz aqui que a terra produziu com fartura os 7 anos a mão cheia. E no versículo 49 diz assim: assim ajuntou José muitíssimo trigo como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. Eita, não tinha mais como contar. Acabou, ele simplesmente falou: não, vai jogando aí, vai jogando aí, vai jogando aí. Isso aqui, meu querido, minha querida, é princípio financeiro que o Eterno deixou já desde a época de José. Aí você vai perguntar: pastor, que princípios são esses? Eu falei, são 2 princípios. Primeiro, administrativamente você tem que ter a sua vida, você tem que fazer ela de maneira administrativa. Tem que ter o quê? Organização. Certo. Você tem que organizar a tua vida. Se você ganha X, você não pode gastar Y. Você tem que, dentro daquele X que você ganha, você tem que administrar para que você pague todas as suas dívidas e ainda sobre. Isso não é milagre, não. Isso aí é organização.
E nós vemos que tem muito crente que não tem isso. É tipo assim, tem pessoas às vezes que elas usam, elas vão dizendo que vai usar a fé. Mas a fé, na verdade, também é uma coisa revelada, né? Para você usar a sua fé, é uma coisa revelada, não é uma coisa natural, é uma coisa sobrenatural. Porque se está em minha mão uma certa quantia, eu tenho que saber administrar aquela quantia, senão ela vai por água abaixo, correto? Por isso que eu abri essa live dizendo que o dinheiro é o quê? Ferramenta. Uhum. O dinheiro foi deixado para nós como ferramenta para nós administrarmos bem, termos uma vida abençoada e principalmente, abençoar outras pessoas. Uhum. O dinheiro não é só para você ficar acumulando, cara. Qual foi a parábola que o senhor contou daquele camarada que acumulava bens para ele construir uma torre para acumular bens? O que o senhor falou? O cara só acumulava dinheiro. O que o senhor falou? O senhor disse, olha, isso aí é uma pessoa nécia, uma pessoa louca. Sim. Porque ele está acumulando, mas para quem que ele vai deixar? Tesouro na terra. E se amanhã pedirem a sua alma? Uhum. A quem ele vai deixar esse dinheiro? Então, o Senhor já está falando ali que o dinheiro não é para isso. O dinheiro não é para você jogar no canto e só pensar em dinheiro. Não. O dinheiro é ferramenta para cumprir os projetos, os propósitos eternos da nossa vida, e também nós temos bênção na vida daqueles que precisam. Temos bênção para o ministério, para o reino. Verdade. Tem coisas que acho que Deus tem que desenhar. Mas está desenhado na Bíblia. Está desenhado na Bíblia, mas só que as pessoas. É difícil, é complicado. Né? Mas a gente vai ensinando, a gente vai falando, né? O nosso papel é esse. Eu estou aqui para abençoar também as pessoas. Eu não estou só recebendo do Espírito e guardando. Eu estou fazendo o quê? Eu estou abençoando. O teu propósito, o meu propósito é o quê? É abençoar. Certo. A gente não está guardando só pra gente. Eu podia ficar conversando contigo e você em particular, te passando todas essas coisas aqui. Apóstolo Edmilson, pô, eu tive uma revelação aqui, cara. Pô, vamos fazer isso pra gente ter uma vida abençoada. Nós não estamos fazendo isso. Vamos multiplicar, né? Nós estamos abrindo para todos aqueles que querem. E aqui é um princípio aqui. Quinta parte. Rapaz, isso é um princípio muito maravilhoso. Por quê? Vou explicar direitinho. Quando Faraó ele toma essa decisão, ele atende a essa revelação, ele concorda com isso. Tanto concorda que ele coloca José como, depois dele, como o que mandava mais no Egito. Certo. Então José já começa a ser próspero aí. E José, já que o Senhor está me dando todo esse poder, eu vou colocar em prática aquilo que o Espírito Santo me revelou. E José coloca administradores, manda trazer um quinto, e o que acontece? Versículo 49. Está aqui, eu acabei de falar. Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. Não tem mais. Aí alguém pode perguntar, então as riquezas ficaram só para o Egito? Não. A própria Escritura, se você continuar a ler, ela vai dizer que o tempo da escassez chega. E quem vai lá no Egito pedir socorro? As nações daquela época. Porque tinha acabado já a alimentação das nações. Só tinha alimento aonde? Só no Egito. No Egito. Então José foi canal também, não só para abençoar a vida dele, não só para abençoar o Egito, mas para abençoar as nações, cara. É isso que as pessoas, quando lê a Escritura, não conseguem alcançar, apóstolo Edmilson. José, ele foi canal para abençoar as nações. Até o pai dele e os irmãos foram lá buscar alimento. Os mesmos irmãos que tinham vendido ele. Verdade.
Isso são lições para nós. Aí existe uma regrinha aqui que eu quero deixar registrado aqui nessa live, que eu sei que nessa regra tem gente que não faz ou deixou de fazer. Irmão, eu não estou aqui criticando você, eu quero deixar bem claro. Eu estou aqui dizendo para você coisas que nós devemos fazer. Isso eu estou me incluindo também. Eu não estou me excluindo. Eu estou me incluindo. Coisas que nós devemos fazer para nós termos prosperidade financeira plena, da plena, para podermos abençoar outras vidas, abençoar a obra do reino, abençoar quem quer que seja. Que regra é essa? É a regra da quinta parte. Aham. Qual é a regra da quinta parte, pastor? Você tem um salário, seja ele qual for, não importa se é grande ou pequeno. Porque a Bíblia, apóstolo Edmilson, já lá no Novo Testamento, através de Yeshua, que era um mestre, que era um rabino, aliás, ele era mais que rabino, ele era um rabone. Existe uma diferença entre rabino e rabone. Eu não vou falar aqui não, mas existe a diferença entre rabino e rabone. Sim. Ele disse o quê? Ele ensinou o quê? Sede fiel no pouco, que no muito eu te colocarei. Existem pessoas que dizem assim, mas meu salário é pouco, é pequeno. Ora, se você não consegue administrar o teu salário no pouco, como é que o Senhor vai te colocar no muito? Para pensar. Sim. Você daria R$ 1.000.000 para alguém que você conhece, que não consegue administrar R$ 200 que ele ganha por mês? É difícil. Não. Seja sincero, apóstolo, você daria? Não. Até sabendo que a pessoa não sabe administrar, ela ia se perder até. Se o cara não sabe administrar 200, como é que ele vai administrar 1.000.000? É. Aí eu quero que as pessoas reflitam agora entre eu, você e o Pai. O Pai está olhando para nós, não está? Sim. Ele dá para nós o quê? Semente para a gente poder multiplicar aquela semente. É, semente para semear. Aí ele te dá uma semente, ele está olhando para você. Se você com aquela semente não consegue multiplicar, como é que ele vai te dar 5? Uhum. Meus irmãos, tudo está na palavra. É só parar para refletir. Não reclame se a sua vida financeira está ruim. Não reclame do Pai que a tua financeira está ruim. Olhe para você e veja como você está administrando a tua vida financeira. E não existe desculpa diante de Deus dizendo que você ganha pouco. Porque eu acabei de falar o que o mestre ensinou. Sede fiel no pouco, que no muito eu te colocarei. Então essa regrinha é simples. Você ganha X, seja o X que for. Desse X, você tem que imediatamente, assim que ganhar, tirar 10%, que não é teu. Devolver para quem? Para o Senhor. Como? Através do seu dízimo. Depois que você fizer isso, você vai tirar 1/5 desse seu salário e vai colocar a parte, ou abre uma poupança, não sei, ou em casa mesmo você pega um cofrinho, coloca lá. Esse é 1/5. É 1/5 o quê? É justamente 1/5 da tua renda para dias difíceis que vão acontecer. Uhum. Foi o que o José fez, né? Exatamente. Olha só que coisa tremenda, hein? Aí, tudo bem, você tirou os 10%, que não é seu, que é do Senhor, tirou 1/5, sobrou X. Esse X aí é que você vai ter que administrar. Esse X você vai ter que administrar. E lembrando mais, que nesse X aí, você tem uma semente de multiplicação. Qual é, pastor? É a semente que você vai ajudar ao necessitado, aquele que precisa. Rapaz, olha, é tão maravilhoso isso, apóstolo Edmilson,
Porque eu já fico imaginando, tem pessoa que diz assim, poxa, eu já tirei o meu dízimo, já tirei um quinto, ainda vou ter que ajudar outra pessoa. Pô, já dei meu dízimo, já dei meu dízimo. Rapaz, é por isso que essas pessoas não crescem. Não prosperam. Elas não têm visão de reino, cara. Rapaz, essas pessoas não têm visão de reino, não. Rapaz, Edmilson, conta aí para essas pessoas quantos pães e quantos peixes o Senhor multiplicou para uma multidão de quase, vamos botar por baixo, quase 8.000 pessoas. 5 pães e 2 peixinhos. O Senhor não reclamou, não, só falou, poxa, mas isso aqui é muito pouco para essa multidão toda. O Senhor não falou isso, não? 5 pães e 2 peixinhos na mão de um garotinho. E o Senhor não reclamou, não, né? O Senhor fez o quê? Não. Levantou para o céu e agradeceu. Deu graças. E o que aconteceu? Multiplicou. É isso aí, meu amigo. Ele agradeceu, né? É isso aí, meu querido amigo. Faça essa regra, comece a usar isso na sua vida, ter o controle das tuas finanças. Tem gente que gasta mais do que ganha, ainda gasta em coisa que não tem que gastar. Seja um administrador. Isso é simples. Não precisa ter faculdade de economia, não. É só olhar para a Bíblia. A Bíblia já é a tua faculdade. É verdade. A Bíblia já é a tua faculdade, ela está te ensinando tudo. O Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que orientou a José, é o Espírito Santo que tem na tua vida se você aceitou a Yeshua como teu Salvador. É o mesmo, ele não mudou não tem outro Espírito não, é o mesmo. Poxa, mas ele não está velhinho não, pastor? Não está velhinho não. Ele está mais jovem do que nunca. Ele está mais atualizado do que nunca. Ele está mais atualizado do que você. Porque o Espírito Santo sabe o que vai acontecer daqui a 10 horas, 20 horas, daqui a 30 anos, e você não sabe. Ele está muito mais atualizado que você. Ele traz até a existência que não existe. Olha aí. Que atualização forte. Então, meu querido, faça como José fez, comece a praticar essa lei do 1/5, comece a praticar a lei da semente abençoadora. Olha, eu faço um desafio aqui nessa live. Se você está com a tua finança toda enrolada, teu dinheiro não sobra para nada, tu tá endividado, começa a praticar isso, a controlar aquilo que entra e aquilo que sai, a administrar certo a tua vida, a separar aquilo que não é teu. 10% não é teu, tá? Então separa os 10%, tira o teu 1/5 para os dias difíceis, coloca no cofrinho, esquece ele, coloca lá. Se você quiser fazer alguma aplicação que você saiba e entenda que é boa, que não venha perder, pode aplicar também, não tem problema não. É isso mesmo, pensei nisso. Entendeu? E pega de tudo isso, pega ainda uma semente e planta na vida de alguém que precisa. Às vezes uma pessoa está precisando de ajuda para um gás, está precisando de ajuda para um arroz, para um feijão. Faça isso. Você vai ver como o teu dinheiro vai multiplicar. Como as coisas vão começar a ser abençoadas na tua casa, como portas vão se abrir. Olha, isso aconteceu com José, por que não vai acontecer conosco? Por que não vai acontecer conosco? Se é o mesmo princípio. Aí eu quero pular agora lá para Lucas 6,38. Vamos lá. Aquilo que eu falei. A gente está aprendendo hoje nessa live aqui, são muita coisa. Olha, se eu fosse falar tudo aqui, a gente ia dar umas 6, 7 lives só falando isso, mas eu sei que isso aí enfada as pessoas, porque infelizmente as pessoas, elas não têm tempo para ouvir o que precisa, né? Lucas 6,38. Opa! Isso. Forte. Essa semente aqui que eu falei, porque vou voltar a repetir a regra, o modelo. Você recebe o salário X, tira 10% que não é teu, tá? Você vai devolver para o reino os 10% que não é teu. Vai separar 1/5, que é
justamente a tua semente para os tempos ruins, tá? Que vão chegar. Existem tempos bons e tempos ruins. Então, aí que tá, você tem que ser precavido como foi a revelação do Espírito Santo para José, para Faraó. Aí, tirou os 10%, tirou um quinto. O que sobrou tu vai administrar. Mas aí tu pega essa semente aqui, ó, de Lucas, olha só essa semente que eu falei que é sobrenatural, tá aqui, Lucas 6,38. A semente sobrenatural. Dai, e ser-vos-á dado. Como? Eu vou aplicar essa semente em alguém que está necessitado, precisa de um bujão de gás, precisa de um arroz, de um feijão, precisa ser atendido em alguma coisa que eu possa atender. Olha o que vai acontecer, eu vou dar, olha o que vai acontecer. Ser-vos-á dado, ou seja, será devolvido como? Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão, porque com a mesma medida com que medires também vos medirão de novo. Ou seja, com a mesma intenção que você está fazendo, aquela semente é uma semente para abençoar. Então, com a mesma intenção de abençoar, você será abençoado desta maneira, recalcada, sacudida e transbordando. Fala aí, apóstolo. Então, aí eu estou vendo aqui, né? Eu estou aqui na Bíblia, a israelita também, da mesma coisa. Dá e se vos é dado. Muitas das vezes, pastor, eu costumo dizer isso na igreja, que nós precisamos respeitar os pontos e vírgulas. Nós aprendemos isso no primário, né? Com certeza. Então aí no dai tem uma vírgula. Aí eu aprendi que a vírgula é uma pausa. Dai, dai. Dai e se vos é dado. Tem um ponto e vírgula no se vos é dado. Então é uma referência boa que está dizendo dai, mandando você dar. E está dizendo, a recomendação é, e se vos é dado. Se você dá, você vai receber. O quê? Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos darão, né? Com certeza, né? É a semente de sobrenatural que eu falei, que você tira dentro do teu salário. Então, aí porque com a mesma medida com que mede, vos medirão a vocês. Então, ela é clara, a palavra é clara. Não tem nem como você falar o que sobre essa palavra. Ela é clara, mas muitas das vezes observamos também que as pessoas estão presas no pouco. Elas não são fiéis no pouco, elas são presas no pouco. E aí elas não conseguem chegar no muito, né? Você sabe a historinha do elefante? Do elefante? O elefante do circo. Pastor Ariovaldo, até numa das orações dele de manhã, porque eu acompanho o pastor Ariovaldo. Sim. Ele falou sobre esse elefante. Você está falando dessas pessoas aí, presas no pouco, né? Sim. Então me lembrou do elefante. O elefante de circo. Teve uma pessoa que uma vez ela foi assistir um espetáculo de circo e ela ficou olhando para o elefante. E ela viu no pé do elefante uma corrente muito, muito fina pro tamanho do elefante. E aquilo chamou a atenção dela. Ela, poxa, como é que pode o elefante daquele estar preso naquela correntinha? Como é que pode isso? Pô, bicho tão grande, ele dá um espirro ali e arrebenta aquela corrente. Se ele der um espirro. Aí terminou o espetáculo, ele foi até o dono do circo. Chegou no dono do circo e falou assim, vem cá, eu tô aqui pensando uma coisa aqui e não consigo entender. Aí o cara falou assim, mas o que o senhor não consegue entender? Pô, foi elefante, cara. Olha o tamanho do elefante, forte. Pô, com o peso desse, ele tá preso numa correntinha. O elefante não sai daí, não? Aí o dono do circo falou assim, não, ele não sai. Pô, mas como é que pode? Como é que pode uma coisa dessa? Aí o dono do circo explicou para ele, não, a verdade é o seguinte, desde pequenininho, ele está preso nessa corrente. E quando ele era pequenininho, ele tentou fugir.
mas ele não conseguiu. Então, ele foi crescendo, e aquilo ficou na mente dele. Eita. Aquilo ficou na mente dele, que ele nunca conseguiria fugir ou arrebentar aquela corrente, porque uma vez, quando ele era pequenininho, ele tentou. Eita. Tem gente assim, cara. Tem gente assim. E o que é pior? Crente. Evangélico, com Bíblia na mão. Entendeu? É isso que você acabou de falar. Ela está na síndrome do pouco. Usando pouco. A boca dele só sabe falar isso. Não, eu ganho pouco. Eu ganho pouco. É igual galinha da Angola. Tô fraca. Só sabe dizer que tá fraca. A bicha tá lá empazinada. E o dono dá ração, dá não sei o quê, mas ela só sabe dizer que tá fraca. E agora? Oh, meu Deus. Vai morrer. Por isso que eu falo, a gente não tá aqui pra ofender ninguém. A gente tá falando a verdade. Entendeu? E abrindo os olhos, abrindo a mente das pessoas. O apóstolo Edmilson Rico não é aquele que tem muitos servos, mas é aquele que mais serve. Yeshua já tinha falado sobre isso. Eu me lembro, uma certa vez eu conheci uma judia e ela disse para mim por que o povo judeu não tinha um pobre. Todos eles são ricos. E por que eles são ricos? Porque eles vivem, eles não viviam. Eles vivem a comunhão que está no livro de Atos dos Apóstolos. E segundo aquela judia falou para mim, eles vivem daquela forma. E ela disse para mim, quando nos dias que ela ia na sinagoga, ela levava uma parte que ela para entregar na mão de um amigo que ela sentia no coração de dar. E aí ela tinha uma vida muito próspera. Ela tem uma loja no Leblon que vende produtos judaicos, e aquela judia contou várias experiências para mim assim. O mistério, o segredo é dar. Dai e se vos dado, né? Tem uma frase hebraica também que diz o seguinte, você está falando aí, né, essa pessoa hebraica, a frase hebraica, para ver se que bate com aquilo que você está falando, não é invenção sua. Certo. Quanto mais pessoas eu sirvo, mais riquezas eu gero. Isso é uma frase hebraica, tá? Vivida pelos hebreus, a grande parte dos hebreus. Você vê que grande parte dos hebreus aí, no mundo, são pessoas ricas. Pessoas que recebem prêmios, prêmio Nobel. Quantos prêmios Nobel aí, pessoas que receberam, cientistas e tal, e a grande maioria era o que? Era hebreu. Até hoje. São pessoas inteligentes, pessoas de sabedoria. Até hoje. Entendeu? Porque a riqueza não é só dinheiro também, não. A riqueza também envolve outras coisas. Sim. Então, isso aqui é tipo um provérbio hebreu. Quanto mais pessoas eu sirvo, mais riquezas eu gero. Porque está lá em 6,38, Lucas 6,38. Agora, essa mesma palavra que está lá em 6,38, será que não tem na Bíblia de muitas pessoas, não? Está apagado. Eu acho que desapareceu, cortaram essa parte, né? Apagaram. Porque eu acho, cara, é uma coisa tão linda quando eu vejo irmãos ajudando outro irmão dentro da igreja, entendeu? Sem que o irmão pedir nada, ele vai lá, ajuda, abençoa, sabe a situação do irmão, ele vai lá, abençoa. Uma coisa também que se acabou na grande maioria das igrejas hoje em dia é as pessoas levarem, mas voluntariamente, 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, entendeu? Macarrão, para poder estocar para aqueles que estão com necessidade. Hoje em dia quase ninguém faz isso. Isso me faz lembrar, pastor Roberto, sobre relacionamento. Aquela mulher que descreve na Bíblia, que ela disse que tinha um pouquinho de azeite, como ela poderia arrumar vasos se ela não tivesse um bom relacionamento? Verdade. Mas o bom relacionamento hoje
É uma coisa muito difícil, né? Porque a gente observa, falo sem medo de errar, a gente observa que cada um pensa em si próprio. Né? Cada um pensa em si próprio. Eu tenho que chegar onde eu quero chegar e não penso no meu próximo de maneira nenhuma. Por quê? Justamente não tem um bom relacionamento. Só Deus. É por isso que existe aí, não sei nem como eu vou falar isso, mas um grupo, né, que não é um grupo religioso, eles mesmos, eles não se dizem religiosos, em que nesse grupo a ordem é um ajudar o outro. Uhum. Eles se denominam irmãos. E eles dizem lá, olha, você não pode ver um irmão com uma situação difícil e não ajudar. Você tem que ajudar, é obrigação. E se um não pode ajudar, junta todos e ajuda. Olha só, isso você não encontra no meio evangélico, é muito raro. Às vezes a gente não quer falar, mas não tem como não falar. Não, mas isso aí tem que falar, então, cara. A gente está dentro do assunto que tem que falar isso aí, até para a pessoa se despertar, entendeu? E começar a tomar atitude diferente para que a sua vida mude também. O templo passa a ser tipo uma casa de diversão, pastor Roberto. Com certeza. É como um shopping que você vai ali, se encontra uma vez na semana e volta para sua casa. Eu costumo falar que você prega no domingo, chegando no portão, as pessoas já não sabem nem o que foi pregado. Não tem... Isso está muito complicado, está muito complicado. Só Jesus, meu amigo. Mas é que eu falo, tudo isso vai ser cobrado um dia. Será que essas pessoas estão preparadas para essa cobrança? E no dia da cobrança o negócio vai ser feio. Entendeu? Verdade. Por isso que a gente... Uma vez eu perguntei a uma pessoa, vem cá, por que você participa de um culto? Qual é a tua mentalidade ou a tua visão de você estar numa congregação, ali junto com os outros irmãos? Qual é a tua visão disso? Não, eu vou lá para me sentir bem, eu vou lá para ver fulano, cicrano. Olha só a mentalidade, entendeu? Nós estamos numa congregação, não é para se sentir bem. Nós estamos ali para primeiro adorar o Senhor, Sim. entendeu? Louvar a Ele por todos os benefícios que Ele tem feito, entendeu? Orar pelos doentes, pelos necessitados e aprender do Espírito Santo da palavra para colocar em prática. E a comunhão, né, pastor Roberto? A comunhão, isso tudo gera uma comunhão, mas o principal é você aprender para colocar em prática. E as pessoas não fazem isso. Só Deus. Como você falou, se você chega no final do culto e pergunta, vem cá, o que eu preguei? Não sabe, como é que vai colocar em prática aquilo que nem sabe o que ouviu? Verdade. Então tá tudo distorcido, cara. As coisas estão distorcidas. É por isso que eu digo, sinceramente, talvez eu não dou mesmo para ser um pastor de uma igreja, porque, meu irmão, a igreja ia ficar com os 2 membros, 3 no máximo. Você é um mestre. Entendeu? Porque eu ia sentar, eu não ia ficar. Entendeu? Calma, eu ia falar a verdade. Eu ia falar a verdade. E as pessoas não querem ouvir a verdade. Mas o próprio Exu, ele disse o quê? Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Então, quanto mais eu quero conhecer a verdade, mais eu sou liberto e mais eu me transformo. Tá? Mas existe esses crentes Nutella que estão aí nas igrejas, entendeu? Que tudo eles se incomodam. Se você dá um grito lá no púlpito, o cara fica apavorado, tá gritando comigo. É o Nutella da vida. Tá complicado demais. É o Nutella da vida. Então, seu Nutella, se tu não mudar a tua visão, entendeu? Eu tenho uma notícia ruim para você. A tua vida não vai melhorar. E o nosso propósito aqui nessas lives é essa visão. Que sejamos bênçãos. Né? Sim, falando a verdade, não ofendendo. Eu não estou aqui para ofender ninguém. Eu falo essas coisas aqui, não é para ofender, é para você se despertar, ver um choque. Um choque. Eu não tenho 1 milhão de pessoas que me acompanham hoje, que me seguem hoje. Ao contrário, eu sou rejeitado por muitos. E dou graças a Deus por isso, porque a verdade ela tem que ser falada. Com certeza. Porque aí você vai ver 1 milhão lá no camarada, no da mídia, né? Na mídia tem 1 milhão.
camarada está lá entregando falsa profecia, falsa revelação, As pessoas, entendeu? Desgraçando a vida dos outros, desgraçando. são tantas coisas que estão acontecendo no Evangelho que mesmo assim as pessoas não acordam, só Deus. Mas deixa isso quieto, pastor Beto. Vamos ficar aqui nessa prosperidade aí. Vamos fazer uma live qualquer dia falando sobre essas coisas. Amém. Mas vamos falar mesmo, vamos falar. Não importa o tempo, vamos falar, porque isso nos leva à vontade mesmo de falar sobre essas nojeiras que estão nesse Brasil hoje. Eu digo no Brasil porque eu não sei, eu moro aqui no Brasil, não sei como é que está fora daqui. Isso é no mundo todo, mas aqui na nossa pátria que a gente tem... e olha, eu falo uma coisa para você, apóstolo Edmilson, principalmente no Rio de Janeiro. Principalmente no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro e São Paulo. Rio de Janeiro e São Paulo. É fábricas de heresias. Entendeu? Não são igrejas, não, são fábricas. Fábricas de heresia e o povo manipulado. O povo manipulado está lá, igual foca-fanha. Entendeu? Igual foca-fanha. Batendo palma igual foca-fanha. Entendeu? Para heresia, para a doutrina de demônio, que Paulo avisou que ia acontecer. Nós estamos vendo a olhos nus isso acontecendo nos nossos dias. Bom, eu espero que nessa live nós temos ensinado esses preceitos que alguns, eu sei que nem todos, né? Alguns comecem a colocar em prática para você ver que a palavra é verdadeira. Tá? O que aconteceu no passado com muitos homens e mulheres que serviam ao Senhor, tiveram êxito nas suas vidas, até mesmo na vida financeira, como no caso de Abraão, Isaac, de Jacó, José, e aí por diante, entendeu? Pode acontecer também, porque esses princípios estão inseridos nas Escrituras, né? Não mudaram não, é a mesma coisa. Então vamos nos direcionar pelas Escrituras, vamos colocar a nossa vida de acordo com as Escrituras, vamos experimentar essas bênçãos na nossa vida, para que nós possamos impactar outras pessoas também, abençoar outras pessoas. O nosso coração tem que ser um coração abençoador. Abençoador. E eu peço a vocês que estão nos ouvindo, comece a praticar isso. Olha alguém que está ao seu redor, que precisa de uma ajuda. Vá lá, abençoe ele. Se você não pode abençoar sozinho, se reúne com outros. Diga, olha, nós precisamos abençoar o irmão tal, precisamos abençoar a irmã tal. Se reúna com outros. Abençoe essa família que está precisando, esta casa, esse irmão, coitado, que está aí com essa situação, dessa pandemia. Talvez ele ficou desempregado, até hoje não conseguiu um emprego. Vamos abençoar, vamos abençoar. Vamos ter o olhar que Yeshua teria numa situação como essa. Vamos chegar lá. Se você não pode sozinho, se reúne com outros. Você vai ver a alegria dessa família, o sorriso que esse pai de família, essa mãe de família vai dar, só o sorriso dele. Quando receberem a bênção, já vai pagar tudo. Mas a Bíblia diz, eu volto a repetir, Lucas 6,38, dai, e se vos é dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Isso é palavra. Isso não foi escrito pelo apóstolo Edmilson, nem pelo pastor Roberto. Isso aqui é palavra do Senhor, através do Espírito Santo. Amém. Apóstolo, que Deus abençoe a você, continue a te abençoar, continue a alargar as suas tendas, que Deus abençoe a apóstola Maria José, que o seu ministério seja próspero, que a sua vida seja próspera, que você tenha em abundância para abençoar outras pessoas também, e que nós possamos juntos, eu e você, e quem mais o Senhor preparar, possamos estar lá em Israel, lá na Terra Santa, fazendo uma live de alegria, uma live de vitória, por ter chegado lá em Israel e poder dizer, olha, o Senhor cumpriu o nosso desejo, o nosso sonho. Graça e paz, meu apóstolo. Graça e paz. Deus abençoe. Obrigado, meus irmãos. Você que participa conosco, muito obrigado. Deus abençoe, irmã Silvânia. Vamos estar em oração por você, certo? Deus abençoe a todos. Graça e paz.